Mas vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 6. Quero pedir bastante atenção a todos, porque embora essa palavra ela não traga exatamente algum tipo de conhecimento adicional ao que os irmãos têm recebido ultimamente, mas é uma palavra que nos orienta, uma palavra que procura nos reorientar e gerar dentro de nós um renovo de disposição de servir a Deus adequadamente. Evangelho de João, capítulo 6, eu quero ler aqui com os irmãos tão somente os versículos 27, 28 e 29. Apenas esses 4 versículos, embora o contexto no qual nós vamos trabalhar seja todo o capítulo 6 deste evangelho. Diz assim, a partir do versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Apenas esses versículos. Amados, o Evangelho de João, dentro do contexto geral do Novo Testamento, é um evangelho peculiar, um evangelho um tanto diferente. Ele tem uma particularidade muito grande em relação aos demais evangelhos, tanto é que ele próprio, é designado pelos estudiosos como sendo um evangelho à parte dos outros 3. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, entendidos e vistos como os evangelhos que trazem a vida de Cristo numa espécie de biografia, procurando trazer a biografia, a história de Cristo, ao passo que João, ele toma um caminho diferente. Ele assume uma perspectiva de Cristo um tanto diferente da de Mateus, de Marcos e de Lucas. Não que seja diferente no sentido de oposição, é diferente quanto à perspectiva. Haja vista que João, ele olha para Cristo enquanto aquele que é eternamente. Enquanto Mateus e Marcos e Lucas estão olhando para os aspectos da obra humana de Cristo, enquanto rei, enquanto servo, enquanto homem, João, ele olha para a perspectiva divina do verbo. Ele apresenta Cristo como sendo o Deus encarnado. O capítulo 1 já começa ligando a pessoa de Jesus Cristo lá na eternidade, com o próprio Deus, quando João diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O capítulo 1 de João, portanto, vai demonstrar como que este verbo, que é Deus, este que sendo Deus, se fez homem e entrou na história dos homens para modificá-la. Ele veio dos céus, se fez homem, identificando-se com o homem, para salvar o homem, para transformar o homem, para modificá-lo, de maneira que agora os homens em Cristo possam alcançar o cumprimento do propósito de Deus em suas vidas. Mas aqui é que está talvez o grande problema que nós vamos encontrar abundantemente em todo o Evangelho de João. Não um problema do Evangelho, mas um problema que João traz constantemente. Em quase todos os capítulos ele traz uma tônica, que quanto a nós e a nossa experiência, causa um pouco de preocupação, um pouco de temor. Como o apóstolo Paulo, ele disse na sua carta, em uma de suas cartas, que ele temia pela igreja, ele tinha um temor no coração, de que de alguma maneira a igreja ela fosse seduzida pelo maligno, fosse seduzida pela serpente, e eventualmente pudesse se afastar da simplicidade e pureza que são devidas a Cristo. Ou seja, a preocupação que o apóstolo tinha em relação à igreja é uma preocupação que nós, deste ministério, também possuímos. Ou seja, temos uma preocupação de que nós todos possamos, de alguma maneira, apesar das dificuldades, das fraquezas, possamos nunca errar o alvo e nunca perder o alvo da nossa vida cristã individual
e coletivamente falando enquanto ministério.